Olá, bom dia, meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós estamos iniciando mais um dia de aula de geografia. Pegue a sua apostila e acompanhe comigo. Então, pessoal, na última aula falamos sobre região, né, e regionalização. E nessa aula nós vamos falar sobre o território, né? E aí, para que vocês possam compreender um pouco sobre o território, eu vou estar lendo a história para vocês, né? O homem acha o território que não é de nenhum país e anuncia o reinado para que sua filha seja princesa. Então, esse caso aconteceu em Nova York, né? Onde um americano afirma ter reivindicado um reino na África para que sua filha possa ser princesa. O nome da região ela se chama é chamada de Birtail, né? Onde que é esse territóriozinho aqui, ó, é, grifado aí de vermelho, né? Então ele afirma ter achado esse território e ele reivindica esse território aí, né? Para que sua filha se torne princesa. Então Jeremias Hilton contou ao Bistrol Harold Courier que ele e sua filha recentemente viajaram para uma pequena região montanhosa entre o Egito e o Sudão, chamada de Birtaí. Nenhum país reivindica o território. Hilton então diz que plantou uma bandeira desenhada por sua filha de 7 anos para que ele pudesse se tornar um rei. E, mais importante, com a medida, sua filha Emily poderia ser uma princesa. Eles chamaram a área de Reino do Sudão do Norte. Então aqui, pessoal, eles né, fabricaram a bandeira que a sua filha tinha feito, né? E ali eles plantaram a bandeira naquele local, né, naquele território que eles afirmam ter achado e que nenhum país, né, tinha reivindicado esse território, nem o Egito e nem o Sudão. Então esse território para eles ali, né, era um território desconhecido. E aí ele queria então, né, reivindicar essa porção de terra, né, esse território, para que ele se tornasse rei e sua filha se tornasse princesa. E aí Sheila Carapico, professora de Ciências Políticas e Estudos Internacionais da Universidade de Richmond, diz que Hilton não teria o controle político sobre a terra sem o reconhecimento legal de países vizinhos, as Nações Unidas e outros grupos, né? Então Hilton afirma que espera obter o aval do Sudão e do Egito para reconhecer seu rei. Então, pessoal, para que ele, né, conseguisse esse território, né, fosse nomeado rei desse território, então devia chegar aí a um consentimento desses dois países, né, tanto o Sudão quanto o Egito, para que eles cedessem, né, que são países vizinhos, para que eles cedessem esse reconhecimento legalmente, né? E também, né, a Organização das Nações Unidas, eles deviam também, né, estar ali presente a essa informação e também aceitar, né? Então, a Organização das Nações Unidas é mais conhecida pela ONU, né? É uma organização internacional que contava até o início de 2017 com 193 Estados-membros. Visa facilitar a cooperação entre eles para alcançar a paz, a prosperidade ao redor do planeta, né? Mas esse objetivo muitas das vezes é dificultado pelos interesses divergentes e rivalidades entre os países. Então essa organização aí da ONU, né, gente, ela visa procurar, né, facilitar, cooperar aí, né, facilitando então a paz, né, a prosperidade, ou seja, né, tentar resolver qualquer divergência, qualquer rivalidade entre os países, né, de forma pacífica, de forma onde que eles, através de conversas, né,
através de documentos, né, de papéis, possa assinar sem que haja guerra, sem que haja disputa, né, sem que haja divergências, né, entre armamentos bélicos aí, entre guerras, né, entre pessoas morrendo. Então, a Organização das Nações Unidas, né, foi criada com esse intuito. Mas é muitas das vezes dificultado, né? Principalmente entre países que têm uma rivalidade de muito tempos atrás, como por exemplo, né, Estados Unidos, né, Estados Unidos e aqueles países lá do Egito, né? Eles têm uma rivalidade aí, né? Alguns países ali que cercam o Egito, eles têm uma rivalidade ali, né? é, de muito tempo, né? Questão de apropriação de terras, né? E conquista de territórios. Então ali, né, é muito complicada aquela região entre esses dois países aí acaba, né, impedindo essa pacificação, né, ou seja, esse reconhecimento aí, né, de resolver todas as causas, né, com paz, né, com prosperidade. E aí acaba, né, dando esse problema, ou entre Israel e a Palestina também, né, outros dois grandes países aí que estão sempre em constante guerra, né, disputa para tentar aí alcançar territórios. E como, né, é, a história contada no texto anterior, que é esse que eu acabei de ler para vocês, é bastante ilustrativa. Por meio dela é possível perceber que o território, no caso a região de Birtail, situada entre o Egito e o Sudão, é um elemento muito importante para a formação de um país. É provável que Hilton não consiga realizar o sonho de sua filha de se tornar uma princesa, pois os países limítrofes, né, os vizinhos que são Sudão e Egito, dificilmente concordaria com isso, né? Tampouco a Organização das Nações Unidas, a ONU e outras organizações internacionais. Por quê, pessoal? Basta perceber, né, que para eles o Sudão e o Egito é mais viável eles repartir aquele território ao meio, né, e tantas pedaços, né, tantas limites assim, né, igualdades, né, pertencente a um e outro limite de igualdade pertencente ao outro, do que desmembrar, né, aquele território e ali deixar, né, que se forme um novo país. E ali ia ser muito complicado, né, pois ia ter que voltar, regionalizar novamente, né, de acordo com as funções aí, né, da ONU, das Organizações Unidas, onde que já está tudo limitado, né, tudo certinho ali, todos os países, né, tudo já foi delimitado, né, territorializado, então para eles não convém, né, mexer com essas questões de leis, né, voltar atrás, refazer tudo novamente. Aí então para eles compensa mais, né, que se divida essa região aí, né, esse território, né, não região, esse território, né, entre igualdade em ambas as partes aí, para o Egito e Sudão. Mas com base na leitura da matéria, você saberia definir o que é um território e quais elementos que compõem? Releia o texto e observe as imagens, o mapa e a foto, né? Ou buscando informações que o ajudem a responder essas questões. Então, né, quais os elementos que compõem aí, né, um território? Então, conforme podemos verificar, né, um território é formado quando se estabelece uma relação de posse ou controle sobre certa porção de terra, né? Por exemplo, o território brasileiro. Ele então, né, tem uma relação de posse. Quem é que tem posse desse território? Os brasileiros, né? Quem tem controle sobre essa certa porção de terra? Aí os brasileiros elegeram um presidente para tomar conta desse território, né?
Então ali ele é delimitado, né? Então ele tem as características, por exemplo, essa relação de posse dos brasileiros, né, no território brasileiro, e essa nomeação de um presidente para controlar essa porção de terra aí, né? E além disso, gente, há limites ou fronteiras, né, que delimitam suas áreas de abrangência e as separam dos outros territórios vizinhos, né? Como mostram nas linhas que demarcam os países no mapa. Se a gente pegar aqui, eu vou pegar aqui um exemplo, né, do território brasileiro. Aqui nós temos o território brasileiro, né, onde que ele tem os seus limites, né, como vocês podem observar, que é da matéria de geografia do quarto ano, estou falando sobre o território brasileiro. E aí, pessoal, o que que acontece? Ele tem seu limite, ele é delimitado, né? Então, há limites e fronteiras que delimitam essa área de abrangência. Como, por exemplo, aqui nós temos o limite do nosso país, o Brasil, e ele tem fronteiras com os outros países. Aqui ao sul ele tem fronteira com o Uruguai, né, Argentina, e olha as delimitações dos outros territórios também, né? Então o Brasil ele não ultrapassa esse limite que já foi designado para ele, né? Ele não pode ultrapassar e ir em cima de outro país ali e tentar tomar suas terras, jamais, né? Porque já foi delimitado desde a sua era de fundação, né? E ali já é especificado, aquele ali é do Brasil, a outra porção de terra é do outro país, Uruguai, Argentina, né, Chile, Venezuela, Guiana Francesa, né, as Guianas, Suriname, Bolívia. Então, cada um desses países aí tem suas delimitações, tem seus limites e tem suas fronteiras com outros, né? Com os outros territórios vizinhos. E ali esses limites e fronteiras separam eles, né? Como mostra as linhas que demarcam os países no mapa, né? Como eu especifiquei para vocês aqui, ó. Aqui cada uma dessa linha, né, é especificando o limite e o território. Então, quem está ali dentro desse limite, ela vai comandar só até o limite. E aí, fazendo fronteira com outro país, o outro país ele vai, delimitar também a sua área. E assim por diante, né? Sem que haja divergência, né? Sem que haja problemas aí. Também, gente, olha esse exemplo, né? É necessária uma organização política determinada pelo modo de governo. No Brasil, o Brasil, por exemplo, rege seus territórios com um sistema de governo democrático e presidencialista, como eu falei para vocês, no qual os cidadãos do país escolhem aqueles que vão representá-los por meio de votação, né? Então existe esse modo de governo, né? Então é necessária organização política, né? Por exemplo, na Inglaterra nós temos aí outro modo de governo, lá é por reis, né, e rainhas, como nós temos a rainha Elizabeth, como nós temos, né, os príncipes e etc. Ali já é outro modo de governo, né? Mas sabemos que eles ali também, né, prezam pelo bem-estar da sua população, né, dos seus governantes, dos seus governados, né? E ali então já é outro modelo. Mas aqui no Brasil, por exemplo, como vem falando aí na apostila, nós temos um modelo democrático, né? Um modelo de governo democrático e presidencialista. Por quê? Democrático, porque é uma gestão democrática, né? Só vai lá, né, ser o nosso presidente quem nós votarmos, quem a maioria da população escolher que seja eleita aquela pessoa, né? Então, pessoal, olha os elementos aí, né, que precisa para que um território aí, né, seja composto, né, seja formado. Então, um território para ser formado, né, tem que ter relação de posse né, daquela porção de terra, né, e também tem que ter controle sobre essa certa porção de terra.
Além disso, tem que ter limites, né, que delimitam, né, essa porção de terra e ali e que a separam de seus territórios vizinhos. E também tem que ter uma necessária organização política determinada pelo modo de governo. Ok? Então, olha aí, são essas 4 características aí, né? Então, no caso relatado na matéria, o novo país, esse país aí, né, de Birtail, que Hilton queria formar, ele seria uma monarquia, uma vez que se cria um reinado no qual quem comandaria as leis e seria um rei e a princesa eram, né, reis e princesas eram aqueles passados de geração em geração para a sua família, como ocorre lá na Inglaterra, como eu falei para vocês, né? Nós temos a rainha Elizabeth, e depois vem o filho, né, o príncipe, aí depois vai vir o filho do seu, né, o neto dela, né, e etc. Então ali seria, né, uma monarquia, um reino monárquico, né, um país monárquico. E não um país, né, pelo modo governo democrático como é o nosso, né, e presidencialista. Aqui, pessoal, um exemplo, né, de territórios aí, nessa imagem que vocês podem ver, são as fronteiras entre Uruguai e o Brasil. Então aqui, ó, é a fronteira, né? Então há um limite territorial, né? Então a pessoa ela tem que perceber que daqui, né, dessa fronteira para lá pertence ao Uruguai e não mais o Brasil. Então a pessoa tem que ter, né, consciência disso aí. Então as placas que demarcam a fronteira entre o Uruguai e o país no município de Chuí, Rio Grande do Sul. Olha aí que legal, né, gente? É só ultrapassar e aí você já tá lá no outro país, né? Em outro país. Muito interessante isso aí. Lembrando, né, da delimitação. Daquela placa para lá é o Uruguai que comanda, daquela placa para trás é o Brasil, né? Então temos né, esses limites territoriais aí, né? Essas fronteiras. Outro aqui nós temos o Palácio do Planalto, né? Localizado em Brasília, no Distrito Federal, é a sede do governo brasileiro. Ele é nele que funciona o setor, né, do Poder Executivo, representado pelo Presidente da República e seu vice. Então aqui é onde que saem as leis, né? Aqui é onde que é sancionadas as leis, é discutida as leis, são propostas as leis e ali são votados para ver se elas vão ser aceitas ou não, né? Então ali é onde que é distribuído tudo aquilo ali que vai ser aí proposto para nosso povo brasileiro, né? Para os governantes de municípios, né? Governadores de estados. Então são, né? Vários leis ali que é discutido naquele local. E aí precisa, né, pessoal, desse local aí, dessa discussão, dessa votação, porque, né, é uma das características aí do território, né, igual o nosso território de governo democrático, né, tem que ser democratizado também. Por isso, a importância de você escolher seu candidato, né, e que você pesquise sobre a vida desse candidato para que você possa ver, né, se ele vai ser uma pessoa boa para o seu país, se ele vai escolher leis para o seu país que venha beneficiar o seu próprio país e não destruí-lo, né? Então vamos aí, né, votar com sinceridade, né, e pesquisar a vida dessas pessoas, né? E aí, pessoal, aqui para, né, compreender que o território é uma porção delimitada do espaço terrestre, é importante então na qual perceber aí, né, compreender, né, que se estabelece uma relação de poder, né, ou seja, um grupo define regras ou vários grupos negociam essas regras e tais regras devem valer para toda a área que o território em questão abrange.
E aí, pessoal, igual eu expliquei para vocês, né? A questão lá do Brasil, onde que aparecem as leis, onde que são criadas as leis, onde que esse grupo, né, aí senta o presidente, vice-presidente, senadores, deputados, etc. E ali, né, esse grupo eles vão estabelecer regras, né, estabelecer leis e ali essas regras vão valer quando são votadas democraticamente, quando são aceitas aí, vão valer então para toda a área, né? Não só para ali onde que eles moram, não é para Brasília, mas sim para todas as áreas ali, né? Delimitadas do território brasileiro. Então, pessoal, existem territórios legais reconhecidos por meio de tratados, como um dos 193 Estados-membros que formam a ONU, mas nem todos correspondem necessariamente a países. Por exemplo, as áreas rurais dirigidas por empresas e cooperativas proprietárias, áreas florestais destinadas a grupos indígenas, zonas afastadas controladas por grupos terroristas, parques naturais para visitação turística, pesquisa científica e entre outras atividades não predatórias, ou mesmo áreas urbanas comandadas por criminosos, né? Então existem territórios legais reconhecidos, né? Mas também existem outros territórios que não são reconhecidos aí, principalmente, né, quando entra-se fala-se do Brasil, né, pessoal? Então, olha para vocês verem, né? Áreas particulares, né? Ou seja, dirigidas por empresas, cooperativas proprietárias. Essas áreas aí, né, particulares, então o governo ele não pode intervir assim, né? Vou lá e vou mexer. Não, ele tem que conversar com o proprietário, ele tem que ir até esse proprietário e chamar ele para uma conversa, né? Se estiver dando algum dano, alguma coisa aí para, né, o país. Então ali tem que ser conversado, né? Então, se é particular, é uma área dirigida por uma empresa, por uma cooperativa, então eles têm que estar agindo. Então, muitas das vezes, algumas leis que são para os municípios, né, não pode intervir nessas áreas particulares, né? Áreas florestais destinadas a grupos indígenas, né? Então, ali os grupos indígenas que comandam, que fazem as suas leis, né? Tendo em vista que, como eu falei, eles têm que chamar o chefe dos indígenas e conversar e ali, né, dialogar para que eles acatem também essas leis, né? Ou se eles aceitam, né? Igual o que o nosso presidente, né? O governador está querendo propor, né? Também zonas afastadas controladas por grupos terroristas, né? Onde que eles, né, praticam né, suas características lá terroristas, né? E ali nenhum governo, né, nem seguranças intervém, de certa forma ele tenta intervir mais, né? É muito complicado mexer com esses tipos de pessoas. E também, né, pessoal, parques para visitação turística tem que ter, né, certas qualidades, né? E também tem que ter certos acompanhamentos, né? Pois há pessoas, né, que querendo ou não elas queiram, tentam degradar essas áreas naturais, né? Então ali são criadas essas áreas naturais para que as pessoas não tenham acesso aí, né? De forma a tentar desmatar, tentar, né, roubar animais e etc. Então são vários aí, né, atividades, vários territórios aí, né, que é, são aí, estão dentro de um território, mas que eles são, né, não são assim intervidos muito pela lei, né, a tendo em vista ter que chamá-los, conversá-los com eles, né. Então todos esses casos são exemplos aqui, tem uma placa indicando a proibição à entrada no território indígena de Chucuru, Cariri, em Palmeiras dos Índios, na Alagoas, aí, em 2015. Então aqui tá
proibindo, né, o governo federal proibindo aí, pois é uma área, né, é um território destinado aí aos indígenas, né, então ninguém pode entrar ali. Todos esses casos são exemplos de territórios, isso é, espaços apropriados por alguém ou algum grupo, de modo temporário ou permanente, né? É importante notar que cada um desses grupos tem uma maneira de se relacionar com seus territórios. Ora mais aberta, como eu falei para vocês, né? Ali eles vão sendo chamados pelo governo e conversando com os governos, ou ora mais fechadas, né? Então eles não aceitam, né? Conversa nenhuma com o governo e eles querem comandar do jeito que eles quiserem os seus territórios. Alguns mais autoritários, né? Quer impor, né? Eu quero dessa forma e ninguém vai mudar. Ou há outros mais democráticos, né? Conversa, vamos ver até onde que vai dar, né? Uns acessíveis à maioria, outros acessíveis apenas a certos grupos ou pessoas em especial, né? Então essas diferenças, relações refletem as distintas formas, né? Como as pessoas estabelecem seus vínculos com o seu espaço. Então, pessoal, lembrando que só que eu esqueci de explicar para vocês aqui, que algumas leis, algumas regras básicas, pessoal, que existem no Brasil e que todo brasileiro deve seguir, está nesse livro chamado Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Então, a Constituição da República Federativa do Brasil, né, de 1988, é um livro que contém regras básicas, como eu expliquei para vocês, incluindo nossos direitos e deveres, né, que deve ser seguido em todo o território nacional brasileiro e é considerada a lei fundamental e suprema do Brasil, viu? Então, todas as leis, todos os direitos, todos os deveres que nós, cidadãos brasileiros, temos que estar seguindo, está nesse livro, nesse livro aí, né? Constituição da República Federativa do Brasil, onde foi assinalada em 1988, onde que todas as leis aí foram englobadas, né? E colocadas nesse livro para que todo brasileiro tivesse conhecimento. E ali, pessoal, né? Vocês lendo, vocês vão ver, todo cidadão tem direito de ir e vir, né? Um espaço livre, né? E, então, vários direitos, né? E vários deveres também, né? Que a gente tem que cumprir para andar certo com a lei, né? Não podemos só ver as nossas questões, eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo, mas e o meu dever? O que é que eu tenho que fazer, né, para ter direito a isso e aquilo? Então nós temos que estudar bastante essa Constituição Federativa do Brasil aí, beleza, pessoal? Estudando Geografia, página 19. A ciência geográfica é pensada considerando-se o espaço geográfico, isto é, lugares, regiões, territórios representados por diferentes escalas perceptíveis por meio de suas paisagens, né? E é o que nós estudamos então nesse capítulo, né? O espaço geográfico, né? Então nós temos aí o espaço geográfico onde que nós temos que estudar ele, né? Em vários elementos, como os lugares, né? Que compõem esse espaço geográfico, as regiões, como esse espaço geográfico ele é regionalizado, né? Isso nós aprendemos. Os territórios, quais são os limites territoriais dessas paisagens, né? Desse espaço geográfico. E ainda, né? Esses elementos, lugares, regiões, territórios, eles são representados por diferentes escalas, né? Que nós aprendemos sobre cada uma dessas escalas aí, perceptíveis por meio das suas paisagens, né? Ou seja, né? Aquelas paisagens naturais, onde que foram, né, criadas pela própria natureza, ou aquelas paisagens humanizadas ou artificiais, como nós aprendemos, que foram criadas pelo próprio homem, de acordo com a sua necessidade. E dessa forma, o estudo da geografia, ao analisar as relações entre distintas porções do planeta, que são lugares, territórios e regiões, e as diferentes escalas geográficas, né,
Aí falamos sobre cidade, país, região fronteiriça, que abrange parte de 2 países, continente ou região de um continente. Possibilita perceber as complexas conexões, tanto entre as sociedades entre si, como entre estas e a natureza, né? Então aí nós vamos relacionar, né? Existe uma relação entre a sociedade, tanto entre si, um país com o outro, né? Uma sociedade com a outra, um povo com o outro, né? Quanto também a relação entre a sociedade e a natureza, o homem e a natureza, a modificação que o homem faz com a natureza. Então isso daí, gente, nós partimos então, né, do início de aprender, né, ou seja, aprender todos esses elementos que compõem nosso espaço geográfico. Eu espero que vocês tenham entendido sobre todos esses elementos aí, né, onde nós estudamos espaço geográfico, o que ele é, né, os lugares, região, território, paisagens, né? Eu espero que vocês tenham aberto as suas mentes, pois através dessa aprendizagem, né, do que é o espaço geográfico, qual a importância desse espaço geográfico para nós seres humanos, é o que nós conseguimos compreender então a geografia entre si. Tá bom, pessoal? E também, né, a importância aí da sociedade, né, pois existe algumas importâncias, né, para nós seres humanos em questão aí da paisagem humanizada, né? Porque essa paisagem humanizada ela, né, foi criada de acordo com a necessidade. O que o homem precisa para sobreviver numa sociedade, né? Mas também há, né, pensamentos, né, podemos dizer, né, há aquele sentimento de proteção sobre a natureza, pois o homem também precisa da natureza, né? Então essa relação entre a sociedade e a natureza é necessária, né? Não só para desmatar, para transformar, né? Mas também porque precisamos dela. Então nós temos que aprender aí, né? E como vocês aprenderam as regiões fronteiriças, né? Os limites, os territórios, né? Então cada um território é comandado por determinada, né, ação governamental, tanto a ação governamental democrática, né, e presidencialista como nós brasileiros e alguns outros países, Estados Unidos, Canadá, Argentina e etc, né, ou como outros países, né, governados aí por gerações em gerações, né, ou seja, governados aí por eras monárquicas, né? Onde que é passado de geração em geração, né? Daquela mesma família que comanda aquele determinado país, aquele determinado território. Deu para entender então, pessoal? Espero que sim. E aí, como tarefa de geografia, o tio vai deixar para vocês a página 20, né? Onde que vocês vão fazer aí, organize as ideias, completar os quadros a seguir de acordo com os conceitos estudados nesse capítulo, que é tipo uma forma de vocês relembrar todos os, né, conceitos aí geográficos que nós aprendemos. E hora do estudo, né? Explicar a importância do conceito da paisagem, né, para o estudo da geografia, porque a paisagem é importante para o estudo da geografia, né? Explicar o significado de afirmação cada lugar é único. Porque cada lugar é único, né? E também a página 21, onde que vocês vão responder aí, né, os restantes das questões, as alterações que os seres humanos promovem nos lugares que os homens, né, os seres humanos promovem nos lugares, trazem apenas consequências positivas? Vocês acham que todas as alterações que os seres humanos fazem né, nos lugares aí onde que eles põem a mão é só consequências positivas, gente? Vocês vão explicar pra gente, né? E aí vai até a questão 10. Beleza, pessoal? Letra C, na página 21. Então, espero vocês, um grande abraço e até a próxima e tchau, tchau.